Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Cada dia que passa, eu vejo a vida mais simples, menos complicada. Logicamente que não é com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Não for assim, o Cristo não teria dito: veja quem tem olho de ver, ouça quem tem ouvido de ouvir. Porque o que a gente mais vê são as criaturas vendo e não enxergando, e outras ouvindo e não compreendendo. Nós todos estamos aqui na Terra com 3 propostas. A primeira delas seria uma proposta missionária, porque somos missionários. Cada um de nós tem uma missão. Por menor que seja, mas nós somos missionários. Custodiar um filho é uma missão. Uma profissão é outra missão. E tantas outras pequenas missões. Quando uma missão é muito importante, logicamente que ela é entregue a almas credenciadas a não falirem. Porque quando é uma grande missão, não pode ter falha. As outras são entregues a nós outros. Se falharmos, seremos substituídos. Mas, de qualquer forma, cabe a cada um cumprir a sua missão. A outra proposta é de provação. Nós temos que nos submeter a provas para darmos margem à análise dos nossos feitos, da nossa evolução, do nosso aproveitamento diante da atual existência. Se somos espíritos ainda bastante inferiorizados diante da grandeza celeste, logicamente nós temos que nos submeter a provas constantes. Se seremos aprovados ou não, depende de cada um. Mas que a análise será levada a efeito, nenhuma dúvida. Porque a lei divina, ela é insofismável, inquestionável, ela é imutável e para todos. Não tem uma criatura que não vai se submeter a essa análise. E é uma proposta apenas de nos colocar num pedestal, num local adequado, para darmos prosseguimento, continuidade à nossa trajetória evolutiva. Não é aquela prova no sentido de denegrir a nossa imagem, para nos colocar numa situação de ridículo. Não, pelo contrário. As provas todas às quais somos submetidos visam o nosso aproveitamento e a nossa adequação para novas propostas mais superiores. Tanto é que Jesus foi enfático: se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então nós temos que passar por estas provas. E a última é a chamada expiação, que para muitos é um sofrimento, é um castigo, é uma cobrança de Deus. E não é verdade. Porque expiar significa extrair, pia, pureza. Então a expiação a qual nós estamos submetidos é para retirarmos a pureza que existe dentro de nós. Nós fomos criados puros. Logicamente que fomos nos maculando na trajetória do tempo. Quando Jesus disse que nós deveríamos nos assemelhar a uma criança para adentrarmos aos reinos dos céus, é porque ele considerava que a criança
era um ser muito puro. Senão ele não teria dito isso, para nós nos assemelharmos a uma criança. Assim, como crianças espirituais, outrora, nós fomos puros. Mas nós fomos envelhecendo, fomos para a adolescência, para a fase adulta, e com isso nós fomos espiritualmente nos maculando. E agora, quando nós já temos um nível de entendimento suficiente, nós temos que expiar, ou seja, extrair a pureza que foi maculada dentro da nossa alma. E existem 3 tipos de expiação. O primeiro tipo é a chamada expiação kármica. Nós, em épocas transatas, passadas, pretéritas, nos permitimos atitudes infelizes. E agora, quando já começamos a entender que aquela atitude não foi muito boa, nos arrependemos. Nos demos conta que não é por aí. Mas não basta arrepender, precisa refazer a caminhada. Então agora é hora de nós estarmos nos burilando, nos aperfeiçoando, afastando de nós aquelas atitudes infelizes do passado. Essa é a chamada expiação kármica. Existe uma outra expiação chamada dinâmica. Essa expiação corre por conta da dinâmica da nossa vida, principalmente em termos de experiência profissional. Qualquer pessoa que começa a trabalhar, em qualquer setor, tem profundas dificuldades e sofre por conta disso. Mas tem que procurar se aprimorar, trazer cada vez mais brilhantismo na conduta profissional. Por isso, nós vamos trabalhando, vamos sofrendo as imposições do trabalho, para bem lá na frente já não sofrermos tanto por executarmos aquela tarefa com mais propriedade, com mais lucidez, com mais apreço. Essa é a chamada expiação dinâmica. Quem já não queimou um feijão em casa? Dona de casa. Quem não errou no seu trabalho e depois ficou questionando, e agora, o que eu vou fazer? Sofrendo a dor da incompetência. Todos nós. O dia que me deram um tema, há muitos anos atrás, quase 40 anos, para falar sobre a fé, eu pensei, é hoje. Porque fé é uma coisa assim muito abstrata, pensava eu à época. E o que eu vou falar sobre a fé? Sofri uma semana. E na hora da palestra tremi igual vara verde. Logicamente, porque não tinha ainda experiência suficiente para falar daquele assunto com propriedade. Isso é uma expiação dinâmica. Existe uma outra expiação, que é a maioria delas, que é chamada expiação reflexiva, que é o reflexo de muitas atitudes infelizes que assumimos, embora saibamos o que é certo. Mas por uma livre determinação, nós resolvemos fazer o pior. E aí, por conta disso, surge a consequência da atitude infeliz, redundando em consequências e sofrimento. E todos nós precisamos aprender bastante para minimizarmos as nossas atitudes infelizes, sofrendo menos, acertando mais, aproveitando melhor
a nossa estada no seio da terra. Existem muitos livros de autoajuda, procurando mostrar como é que nós devemos viver, para tirarmos um melhor proveito da experiência e sofrermos menos. A bem da verdade, são livros, às vezes, de difícil acesso, mesmo porque nem os conhecemos. E quando os conhecemos, às vezes são livros caros, e fica difícil para a gente adquiri-los, todos. Feliz daquele que pode adquirir, estudar, entender e aplicar na sua vida. Mas eu posso assegurar para vocês que Deus jamais permitiria que isto acontecesse. De um livro ser lançado no extremo do mundo, não chegar a nós, e quando chegar, não tendo como adquiri-lo, pagarmos um tributo muito caro, alimentando ainda a nossa ignorância e as nossas atitudes infelizes. Pensando assim, o que Deus fez? Mandou Jesus para a terra. E ele foi realmente o grande pedagogo, o grande educador, o grande psicólogo, o grande mestre a que ele se cognominou. Então, muitas das vezes nós elogiamos determinados autores de livros que conseguiram trazer para nós muitos subsídios, para a gente aprender, vivenciar e facilitar a nossa vida. Mas posso assegurar que tudo que esses autores colocaram nos seus livros está contido no Evangelho de Jesus. E o Evangelho é baratíssimo e está praticamente em todos os lugares e de fácil aquisição. E infelizmente é o livro menos lido no mundo. Solta uma revista Veja, todo mundo faz uma assinatura, quando pode, vai ler. Um jornal, todo mundo faz questão de saber das fofocas que estão acontecendo na cidade, principalmente para criticar aqueles que têm conotação infeliz. Quando surge um livro que chama a atenção pela capa e pelo tema, mesmo que não tenha nada a ver com a gente faz questão de comprar e ler. Às vezes chega ao final de alguns dias para não extrair nenhuma essência. Mas o Evangelho do Cristo, este é muito pouco lido pela humanidade. E eu tenho certeza que todos vocês querem viver melhor. E eu também. Todos nós queremos viver melhor. E para isso eu trouxe aqui algumas conotações que eu acho importantes para nós vivermos melhor, sofrendo menos e aproveitando o máximo que essa existência pode trazer para nós. Primeiro tópico é produzir além do que recebe. Porque na grande maioria as pessoas querem tirar partido, proveito de alguém. Dificilmente uma pessoa está preocupada em ofertar sem receber nada em troca. Tanto é que Og Mandino diz que medíocre é aquele que trabalha pelo salário. Se a pessoa é medíocre porque não trabalha embora seja convidada, ela não é menos medíocre quando ela trabalha não correspondendo à expectativa dos outros. E é nisso que faz a nossa diferença. Qualquer pessoa que queira ser diferente, divisada, percebida, ela tem que dar a mais do que ela recebe. Senão, vai ficar na mesmice. É aquela pessoa que chega às 8, sai às 5 e cumpre só aquela tarefa. E quando pergunta para ela, você pode fazer isso para mim agora?
acabou meu tempo, só amanhã cedo. E essa pessoa vai sofrer as consequências da sua mediocridade. É uma questão de tempo. Um dia eu estava operando e pedi um auxiliar de anestesia que me desse um instrumento, porque a circulante de sala estava fora da sala fazendo alguma coisa. E ele teve a pachorra de me dizer: isto não é da minha competência, espere a circulante chegar. Eu não acreditei, mas logicamente em seguida tive que ter consciência que estava ouvindo exatamente aquilo. Passado um tempo, ele foi no meu consultório muito deprimido, pedindo ajuda. Logicamente que eu o ajudei, mas lembrei do fato: uma pessoa que não vive para servir, não serve para viver. E ele estava vivendo uma vida muito ruim, que ele mesmo criou para si. Porque quando a pessoa dinamiza a vida e procura fazer um algo mais, nisso ele se distancia. Há uma proposta evangélica que fala muito bem sobre isso. O Cristo diz que aquele que cumpre o seu dever é inútil a Deus. Está no Evangelho. Para ser útil a Deus, nós temos que cumprir o nosso dever e ajudar o outro a cumprir o seu dever. Porque se nós estamos cumprindo o nosso dever, nós estamos sendo úteis a Deus? Não. Nós estamos sendo úteis a nós. Pode ser que até um pouquinho de utilidade, porque Deus está nos usando para construir o universo. Mas em termos de valor, nós estamos sendo muito mais úteis a nós do que a Deus. E a parábola dos talentos, que Jesus fez referência, explica muito bem isso. Um homem viajando deixou 5 moedas para um dos seus funcionários, logicamente o melhor. Deu 2 moedas para um funcionário um pouco melhor, mais limitado. E deu 1 moeda só para um que era muito rudimentar, era muito limitado. E cada moeda, que era de um talento, valia $2.000. Cada moeda valia, hoje, em termos de R$4.000. Então não era uma moedinha. E ele deu para os funcionários e disse assim: olha, eu vou viajar e daqui a algum tempo eu vou voltar e vocês vão me prestar contas. Vão trabalhar com o meu dinheiro e eu vou procurar acertar as contas com vocês. Aquele que recebeu 5 moedas devolveu mais 5, 10. E aquele senhor ficou muito feliz e disse: você me alegra e eu me comprazo em ajudá-lo. Fique com as 10, continue trabalhando. Aquele que pegou 2 devolveu mais 2, 4. E aquele senhor disse: também me alegro, você foi um fiel servidor, me trouxe 4 moedas. Fique com você, continue trabalhando. E aquele que pegou uma moeda, enterrou e devolveu apenas aquela moeda. E aquele senhor ficou irado. Mas você é muito incompetente. No mínimo você teria que colocar juro para me dar o juro dessa moeda. Não precisa trabalhar, apenas fazer isso, mas nem isso você fez. Tire a moeda dele, dê para aquele que tem 10. Atai as suas mãos, atirai-o no fogo exterior. Essa parábola é uma das parábolas mais lindas do Evangelho, retratando exatamente os talentos que nós temos e a responsabilidade que nós temos por eles. Se usarmos bem os talentos, logicamente serão acrescidos outros talentos. E na próxima encarnação, ao prestarmos as contas, porque esse Senhor simboliza exatamente aqueles que vão nos examinar do lado de lá, assessorados pela nossa própria consciência, porque nós vamos saber muito bem o que nós estamos fazendo e o que fizemos, e estamos nessa análise inseridos nesse contexto. Se usarmos bem os talentos, iremos reencarnar numa condição dali para melhor.
independente de quanto talento nós tenhamos recebido. Porque muitas pessoas são mais talentosas, já vieram com a bagagem melhor, recebem mais condições, se aprimoram e às vezes até vêm em condições melhores do que nós. Aqueles mais medianos trabalham, adquirem mais talentos e voltam mais talentosos na próxima. Agora, aqueles que recebem os talentos e não os utilizam, muitos são tirados. Quais seriam os talentos? A inteligência é uma. Muitas pessoas inteligentes não fazem nada, usando a inteligência a benefício da humanidade, a benefício próprio, fica na mesmice, não faz questão de aprimorar o intelecto e utilizá-lo para um bem maior. Og Mandino era uma criatura que tinha apenas o secundário. Faliu, ficou pobre. A mulher e o filho não suportaram a pobreza e as dívidas, abandonaram-no. Ele chegou à frente de uma loja onde tinha uma pistola, tinha $30 no bolso, é o que lhe sobrava, para comer. Pensou em comprá-la, que é o preço da pistola, e se matar. Mas não teve coragem. Nem para isso ele teve coragem. Estava numa pior que fazia gosto. E então alguém, logicamente, o anjo da guarda disse para ele: não faça isso. Vá à biblioteca. Você sempre gostou de ler. Vá à biblioteca. Foi à biblioteca. Chegou lá, encontra uma moça. Começa a conversar com ela. E ela o incentiva a estudar e depois, em conversa, procurar uma revista. E ele vai para essa revista, se propõe a trabalhar, encontra um emprego, continua estudando e escreve depois alguns livros, porque aprimorou o seu intelecto naquela biblioteca, naquela livraria, e escreveu muitas obras maravilhosas, como o maior milagre do mundo, o maior vendedor do mundo, o maior presente do mundo, Viver Melhor, que muitas coisas eu extraí dessa obra, para mostrar que ele não se deixou abater, foi usar o intelecto a benefício da humanidade, logicamente, quanto as suas obras têm auxiliado aqueles que a leem. Então o intelecto é o talento. Os braços, as pernas. Nós temos muitos talentos. Se usarmos bem, bom para nós. Se não usarmos, e se usarmos mal? Esse é o grande problema. Tem pessoas que usam a voz, que é um talento, para falar mal dos outros. Usa a vista, que é outro talento, para ver os defeitos dos outros. Outros usam a mão para violentar. Haja vista a delegacia da mulher. É só chegar lá para verificar quanta absurdidade. Um homem espancar uma mulher. Usa as pernas para buscar lugares danosos, maculados, conspurcados, mas vai com as próprias pernas em busca de uma droga, em busca de um tráfico, em busca de um assalto, em busca de tantas outras atitudes, para depois reencarnar, logicamente, privados, todos, destas condições. Então é fundamental que nós entendamos que a parábola dos talentos fala para a gente produzir além daquilo que a gente recebe. Porque a gente acha que a gente tem boca só para comer. Não. Ou só para falar. Sim, falar o quê? Coisas boas. A gente tem braço apenas para tomar banho, esse calorzão, né? Não. O braço serve para muitas coisas, até ajudar os outros. E assim por diante. Só que a gente tem que ter isso em mente. Não superestime os erros do passado. Quantas pessoas que ficam presas ao passado e sofrem, e está sempre voltando. Aqui tem uma proposta de Jesus: quem olha para trás não é digno do reino dos céus. É verdade, o passado já foi, não volta. E se erramos, quem não erra? Todo mundo erra. Um dia uma mocinha chegou para mim e falou assim: Aguinaldo, o que mais me preocupa, estou no 3º ano de medicina, é quando eu me formar, me dar conta que eu posso, pelo meu erro, matar alguém.
Eu disse para ela, olha, eu não me preocupo com isso, porque eu devo ter matado uma meia dúzia. Aí ela olhou para mim com espanto e falou, meu Deus, mas é verdade? Eu falei, não, uma dúzia, não é meia, é uma. Aí ela disse, mas você está falando verdade? Eu falei, minha filha, eu não estou preocupado com quantas pessoas morreram pela minha incompetência. Talvez uma, duas, três, não sei. Mas se eu levar em conta que eu já operei quase 30 mil doentes, e se um, dois ou três morreram, a estatística é boa. Agora, eu não vou me ater àquele que teve um insucesso, aquela atitude infeliz. Eu vou procurar caminhar para frente, fazer o melhor que eu puder e, no aprimoramento da profissão, ofertar o melhor que eu puder. E assim é a vida de uma maneira geral. Se errou na educação do filho, não adianta, já há um erro. Tenta acertar agora, a partir desse instante. Se errou num relacionamento, passa uma borracha em cima, comece hoje a melhorar o relacionamento. Agora, se nós ficarmos presos no passado e nos culparmos, e ficarmos no arrependimento das obras mortas, como disse o Paulo, deixemos o arrependimento das obras mortas e busquemos a perfeição. Isso não nos leva a nada, ficarmos presos ao passado de erros. Vamos buscar a perfeição, cada dia buscar dar o melhor de nós, a favor nosso, para não ficarmos aqui sempre lamentando sem nenhum progresso. E a pessoa que vive reclamando e lamentando, ela acaba por se denegrir mentalmente, e não progredindo, vai pagar um tributo muito caro. E nós temos que caminhar para frente. A vida exige de nós que caminhemos para frente. Tanto é que Jesus nos aconselhou, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes duas. É na segunda milha que está a solução da nossa problemática. Vigente. Porque para a solução do Espírito não tem limite. É primeira, segunda, terceira, milésima milha que nós temos que caminhar. E tem muita gente que rompe com a vida no plano físico, mal sabendo que vai continuar vivo do lado de lá, tendo que continuar a sua caminhada. Não volte no tempo. Vamos caminhar para frente. E é demais. Sempre procurando valorizar os acertos. Um dos maiores jogadores de golfe, para ser considerado um dos maiores, ele acertou 17 mil tacadas, que foram computadorizadas, colocadas lá, arquivadas no computador. E depois foram analisar quantas tacadas erradas ele deu para chegar a ser um exímio jogador de golfe. Se ele acertou 17 mil tacadas, ele havia errado mais de 34 mil tacadas. Então nós erramos muito. Isso faz parte da vida, mas não vamos nos ater ao erro, vamos buscar o acerto. E quando nos dermos conta que houve aquele erro, vamos tentar não realizá-lo mais. Mas deixe para lá e caminhe para frente. Para evitar o sofrimento e viver melhor, nós temos que cuidar bem da nossa família e tratar muito bem, com carinho, a todos. Prioridade, está num livro escrito por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Prioridade. Primeiro, a família. Segundo, o trabalho. Terceiro, a religião. A família tem que estar redondinha. Depois o trabalho. Depois a religião. Se nós ficarmos no inverso, é complicado. Porque se nós não fizermos a família redondinha, na outra, vamos voltar com ela. Para arredondarmos lá. Não deixando-a quadradinha de novo. Então, cuidar muito bem da família. Cuidar bem da esposa, do esposo, dos filhos. Cuidar bem dos pais. Lógico. Cuidar bem da família. Isso é fundamental. Porque senão, lá na frente, nós vamos sofrer a chamada expiação reflexiva, o reflexo de termos abandonado essa família, de não termos-la tratado bem.
então nós temos que tratar bem. E carinho a todos. Temos que ser carinhosos com todos. Se passar alguém na rua, falemos alguma coisa carinhosa para ela. Se alguém precisa de uma ajuda, façamos alguma coisa para ela. Nós temos que ser carinhosos com as pessoas. Rudeza, cara feia, violência, menos. Isso já foi, é coisa do passado. Outro dia um amigo chegou para mim e falou assim, meu pai ainda me trata muito mal, está ainda acostumado àquela grosseria do passado. Eu falei, não tem nada a ver com o passado nesse sentido, tem muita gente hoje que trata bem. Mas aquela pessoa que ainda não se apercebeu que a melhor maneira de viver é tratando bem os outros. Porque se nós tratarmos mal qualquer pessoa, aquilo vai voltar para nós em qualquer momento. Principalmente quando nós expomos essa pessoa ao ridículo. Aí, mais complicado ainda para nós. Já assumimos um débito. Tanto é que Jesus disse, é uma coisa contundente, quem olhar para outra pessoa e disser raca, que na linguagem à época significava algo imprestável, e era costume cuspir ao lado, como quem diz, que nojo, está condenado ao fogo do inferno. Isso está no Evangelho. Então nós não podemos tratar mal a ninguém. Pelo contrário, tratar muito bem as pessoas. Bom para nós. Jesus não teria deixado de falar sobre isso. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Se nós estamos precisando de ajuda, seria muito importante que alguém nos ajudasse. Se nós erramos, que alguém tenha compreensão conosco. Se fomos infelizes num comportamento, que alguém haja com complacência conosco. E sendo carinhoso, afetivo, isso é muito importante. Custa dar um sorriso? Custa dar um abraço? Custa dar um olhar meigo? Custa falar alguma coisa, um elogio, por exemplo? Não custa. É menos arriscado elogiar do que criticar. Porque quando a gente critica, nós ficamos expostos. E quando a gente elogia, alguém fica procurando alguma coisa em nós para devolver ali aquele tratamento elogioso. Tenha pensamentos agradáveis, mantenha otimismo e alegria, busque a felicidade. Pensamentos agradáveis. Às vezes você pode pensar, pensamento agradável é aquela coisa que a gente pensa assim, olha, não vamos pensar aquilo que está frontalmente contra a nossa consciência. Isso não é agradável. Pode ser a princípio, mas depois tem consequências. Vamos manter pensamentos agradáveis. Tem gente que fica pensando só em chegar em casa, aquele caso funesto, aquele caso terrível que aconteceu, para chegar em casa e contar e dar impacto. Olha, se tem alguma coisa ruim que a gente participou, percebeu, e puder privar os convivas daquele quadro, fique calado, não fale. Chegue em casa e fale alguma coisa boa. Outro dia, eu fui dar uma assistência a uma família aqui e saí de lá muito chateado, confesso, pelo andamento das coisas. Havia um programa feito, elaborado, para que aquele ambiente estivesse muito bem. Mas, infelizmente, saí de lá muito chateado. E eu cheguei em casa e me dei conta que eu estava muito chateado, aborrecido, de cara feia. Então eu dei uma desmascarada, ou coloquei outra máscara, e cheguei em casa sorrindo e brincando com todo mundo. Essa menina aqui chegou e falou assim, pai, você está feliz hoje, hein? E eu falei, hoje eu estou demais, filha. Isto é manter um pensamento agradável. Porque eu poderia chegar em casa e falar assim, mas eu estou tão magoado, chateado, porque eu fiz e as criaturas
estragaram todo o meu projeto. Então a gente tem que procurar trazer coisas agradáveis, mantendo esse pensamento agradável, um pensamento que possa trazer alguma coisa boa, porque a gente deixa transparecer aquilo que está dentro da gente. Se eu chegar num ambiente com um pensamento hediondo, infeliz, pode saber que todo mundo vai perceber. E vai contaminar o ambiente. Ser otimista é uma coisa muito boa, ser otimista. Porque de 100 coisas negativas que nós pensarmos, sabe quantas vão acontecer? Isso é estudo estatístico, não é ninguém que chutou não, isso é ciência. Vamos pensar que 100 coisas vão dar errado. Quantas vão acontecer? Erradamente. Acreditem, é verdade. 1 em 100. Se eu pensar que tudo vai dar certo, vou errar uma vez, que é aquela realmente que deu errado. Porque as 99 vão dar certo. Vou viajar, vai furar o pneu, não fura. Vou operar, vou me dar mal, não dá certo. Vou fazer um negócio, não vai dar certo, dá. 100 coisas que nós pensarmos que não vão dar certo, só uma é que vai acontecer. Então por que não pensamos de uma maneira otimista? Nós vamos fazer um trabalho e vai dar certo. Agora, o pessimismo gera doença, o que é pior. O pessimista vive doente e o otimista cria saúde. E a alegria é um dos elementos que melhora a nossa imunidade. Numa universidade de Los Angeles, fizeram um estudo com pessoas doentes. Mediram a imunoglobulina na saliva e viram que estava muito baixa. E submeteram essas pessoas a quadros alegres. Filmes dos Três Patetas, do Gordo e o Magro, e aqueles filmes que a gente ri sem querer. E depois fizeram uma análise, inclusive filme da Madre Teresa de Calcutá, fazendo bem. Porque a gente vendo aquilo, nós nos alegramos de perceber tanta bondade que coaduna com o mais profundo do nosso ser, que é o bem, e nós nos alegramos por isso, da mesma forma que nós entristecemos mediante quadros dantescos. E depois mediram a imunoglobulina da saliva dessas pessoas e perceberam que a imunoglobulina estava muito alta e essas pessoas melhoraram muitíssimo das suas doenças em andamento. Pegaram jovens normais e submeteram-nos a quadros muito, assim, chamativos em termos de mexer com o psiquismo, quadros horríveis, filmes de terror, filmes de violência, e aqueles jovens ficaram vendo aqueles quadros. Depois foram medir a imunoglobulina e perceberam que estava muito baixa. E esses jovens, inclusive na sequência, começaram a apresentar mais doença do que normalmente eles tinham, sem serem submetidos àqueles quadros dantescos. Então, a alegria é um grande atributo das pessoas saudáveis. Quando a pessoa é alegre, dificilmente ela fica doente. Agora, a pessoa triste, via de regra, ela está doente. Por isso, quando me perguntam, e aí, Aguinaldo? Eu digo, só alegria. Logicamente. Sei que às vezes eu estou triste, mas não deixo transparecer, ou pelo menos tento. E na medida do possível, nas minhas orações eu peço a Deus que me faça transparecer alegria para tornar o ambiente mais agradável onde quer que eu esteja. E Jesus, como nunca deixou de dar o seu contributo, tende bom ânimo, meu reino não é deste mundo, eu venci o mundo. Olha, Jesus, depois de passar pela crucificação, dizer que venceu o mundo, chamou os seus discípulos à fala, tende bom ânimo. E é o que nós devemos ter. O otimista sempre é animado, é entusiasta. O pessimista é sempre desanimado. Então vamos manter este otimismo. Vamos dinamizar a nossa vida. É o outro lema que eu tenho. Vamos que vamos. Não ficar parado no tempo. Vamos caminhar sempre com esse alento, com essa alegria, com essa vibração que é bom para nós. Porque pensamentos em desalinho geram situações constrangedoras.
Coloque-se no seu lugar, não se vanglorie. Quando a gente fala assim, eu comprei um carro, o outro fala assim, mas eu vou comprar um melhor do que o seu. Quando eu digo, eu fiz uma cirurgia difícil, contando no meio dos colegas, sempre tem um para falar assim, não, mas eu fiz uma mais difícil que a sua. Quando alguém fala assim, hoje eu fiz um bolo, mas aquele bolo, a outra diz assim, mas outro dia eu fiz um bolo, mas estava demais. Sempre a criatura quer ser melhor do que a outra. E quando, a bem da verdade, nós não estamos com essa bola toda. Aquela pessoa que se vangloria, ela não fez uma autoanálise bem profunda. Porque o nosso valor diante das grandes almas se assemelha àquele buraco que a gente deixa no meio da água quando a gente tira a mão. É quase nada. Então, por que se vangloriar? E diante disso, às vezes, vem um orgulho. A pessoa querer ser mais do que a outra. Olha, vamos ser mais comedidos. E ainda dar espaço para que aquela pessoa se projete, é o momento dela. A gente não tem mais do que 15 segundos para retrucar aquilo que a pessoa coloca. Isso é estudo psicológico feito. Quando a pessoa coloca para nós alguma coisa, não dá 15 segundos, nós já colocamos alguma coisa em cima. Vamos deixar que a pessoa fale, que ela conte, que ela naquele momento dela, ela possa se enaltecer no seu feito. Agora, não matar aquela pessoa dizendo que nós somos melhores, nós fazemos mais do que ela, que isso aí não leva a nada. Por isso é que Jesus colocou, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mas como vou deixar o fulano fazer isso comigo? Não, isso jamais, eu vou às forras. Depois vai pagar um tributo muito caro. Porque a vida devolve para nós o que nós ofertarmos com ela. Quando a gente leva um desaforo para casa, a gente fica pensando, como é que eu vou fazer para devolver isso? É melhor não fazer nada, fica quieto. Porque se o fizer, lá na frente aquilo vai voltar para nós. De uma forma ou de outra. De outra forma, o Cristo não teria dito isso. Ele não teria dito isso. E quando Jesus diz isso, ele está avisando é o nosso bem, não é o bem dos outros. Então, deixa passar em branco, seja mais humilde, suporte aquilo, isso é sabedoria. Lá na frente, nós vamos também errar, e alguém vai passar por cima, deixando em branco o nosso erro. Às vezes somos contundentes, e a pessoa vai nos perdoar. Mas se nós agora não formos complacentes, logicamente, mais tarde, sofreremos o reflexo da nossa atitude infeliz de agora. Mantenha vigília constante e reflita sobre o seu comportamento. Aqui é quase que universal. Nós erramos, refletimos, erramos de novo, refletimos, erramos de novo, mas até quando, disse Jesus, sofrerei por vocês? Jesus disse isso, até quando eu vou ter que sofrer por vocês? Já falei uma vez, duas, paguei um tributo, entreguei minha própria vida e vocês continuam errando. Então é hora de a gente começar a refletir, o que nós estamos fazendo aqui na vida? Nosso dever, qual é? Qual é o nosso compromisso com a nossa própria existência? O que nós podemos fazer de melhor? O que nós estamos deixando de fazer que amanhã pode redundar em prejuízo para a gente? Nós temos que refletir, porque se a pessoa não pensa, não analisa, ela fica igual animalzinho, no instinto, fazendo as mesmas coisas, não saindo do lugar. E nós temos que refletir, temos que pensar. A mente é um atributo e ela tem que funcionar. Quando Jesus disse vigiar e orar para não cair em tentação, isto é exatamente um alerta, porque quando a gente não vigia o pensamento, a fala e a atitude, nós permitimos processos obsessivos. Nós atraímos entidades que vão aproveitar a nossa invigília e vão nos obsediar.
ou nós vamos nos vincular a uma atitude infeliz e depois, naquele emaranhado, nós vamos sofrer as consequências. Então, a vigília tem que ser sempre constante. O que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. É legal, continue. Não é, mude. Agora a pessoa fala, pensa e age, depois se dá conta que não deve e continua fazendo a mesma coisa. Lá na frente vai se comportar como as 10 virgens da parábola do Cristo. 10 virgens estavam se preparando para casar e os noivos viriam, 10. Só que eles atrasaram, tiveram um problema lá na viagem, atrasaram. E elas foram para um local e cada um tinha uma candeia. Não tinha luz elétrica na época. E a candeia tinha que ter um azeite para colocar, para manter a luz acesa. E de repente, 5 delas não levaram azeite. Só 5 levaram. E aí os noivos atrasaram, e elas começaram a ver que a candeia está apagando, e não tinha mais azeite para colocar. Aí perguntaram para as outras, vocês podem me dar azeite, porque afinal de contas nós aqui... Não, nós não podemos dar porque vai faltar para nós. E elas ficaram torcendo, só que os noivos chegaram, já era muito tarde, a luz estava apagada, eles foram embora e só levaram as 5 que estavam com a candeia acesa, porque viram que alguém estava na casa. Bateram e levaram aquelas criaturas. O que é que Jesus quis dizer? Que a gente tem que estar atento, porque a gente vai desencarnar a qualquer momento. Como é que nós estamos preparados para desencarnar? Como é que nós estamos preparados se hoje nós saímos do corpo? Porque é o que vai acontecer. A gente sai do corpo e vai para o plano espiritual, à noite, quando a gente está dormindo. E lá nós vamos encontrar o nosso anjo da guarda. E ele vai perguntar, e aí, o que você está fazendo? O que nós vamos dizer para ele? Nós vamos dizer, meu azeite acabou. Ou nós vamos estar com a luz lá, disse, não, estou aqui, pode contar comigo, eu fiz isso, estou esperando, o que eu posso fazer? Alguma coisa a mais. Então nós temos que ter vigília, a vida passa, as oportunidades vêm, se nós não aproveitarmos, passa em branco. Não é comigo. Quando alguém nos ofender, nos disser alguma coisa que não é legal, vamos dizer, não é comigo. Porque se eu disser, das duas uma, eu vou partir para a vingança, eu vou me sentir o mais infeliz dos seres. Então, melhor dizer, não é comigo. Aliás, até logo, passe bem, vou cuidar da minha vida. E tem uma frase que para mim é lapidar, escutem. Toda problemática cuja solução não seja pelo diálogo, a solução é pior do que o problema. Vou repetir. Toda problemática cuja solução não seja pelo diálogo, a solução é pior do que o problema. Então, quando acontecer alguma coisa, vamos conversar, mas não parta para outra atitude que vai ser pior do que a conversa. Jesus disse assim, perdoar 70 vezes 7. Jesus puxou para o lado do inimigo. Que foi perdoado 490 vezes? Não. Ele já assumiu o débito. Jesus quer que nós não soframos as consequências do não perdão. Porque quando não perdoamos, automaticamente já estamos sofrendo a consequência do não perdão. Então, não é comigo. Qualquer coisa que fizer com vocês, converse para tentar acertar. Não deu certo na conversa, vai embora, cuida da vida de outra forma, mas não faça outras atitudes que vai sofrer mais tarde as consequências. Isto para a gente não sofrer. O tema da palestra é viver melhor. Isso é para a gente viver melhor. Mas isso é ser sem vergonha. Pensa o que quiser. Eu acho que isso é ser sábio. Deixa para lá, vai cuidar da sua vida. Viver o dia de hoje. Somente hoje. Stevenson falou que qualquer pessoa suporta aquilo que tem para aquele dia. Acontece que a gente soma o ontem, hoje ou amanhã, o passado, o presente e o futuro, aí não aguenta. Por isso é que Jesus foi claro, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia com seu problema. Ontem já foi, não volta, nem que a gente queira. Até essa conversa aqui, se eu falei alguma absurdidade, já está gravado, não tem jeito de voltar.
Amanhã não sei. Será que nós vamos estar encarnados? Se estiver, amanhã cedo vou dizer, hoje eu vou fazer isso. Mas se não, vamos fazer aquilo que nós tivermos que fazer, encarnados ou desencarnados. Se alguém desencarnar hoje, não tem problema. Vai fazer amanhã, que é o dia de hoje, lá do plano espiritual, alguma coisa. Mas deixa para amanhã. Não queira fazer hoje o que tem que fazer amanhã. É um lema. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Sim, quando pode. Mas quando não pode, deixa para o dia de hoje, que será o amanhã. Então, vamos viver no momento. O ansioso não vive o momento, ele vive sempre acelerado. Quantas vezes a pessoa atropela até a própria conversa? Começa falando uma coisa, já passa para outra, para outra, para outra. Ontem mesmo uma moça foi no consultório, eu falei, vai devagar, porque eu não estou entendendo o que você quer falar para mim. Porque ela começou num assunto, passou para o outro, falou, doutor, não liga não, eu sou assim mesmo. Então, o que eu percebi, quanta ansiedade, queria falar tudo uma vez só. Lógico, eu não estava pegando o fio da meada. Então, vamos viver a cada momento com muita intensidade. Vamos curtir o momento. Está comendo, sinta o gosto da comida. Vocês estão ouvindo a palestra, preste atenção, não fique pensando no trabalho de amanhã, que aí depois perde a sequência. Se está passeando, não pense no trabalho, passeie, o trabalho vem depois, quando você voltar de férias. Mas viva o momento, porque tem muita gente que pensa em trabalhar comendo, pensa em distrair trabalhando, e vai trocando, e não curte aquele momento. Bem sempre, mal nunca. Sempre faça o bem. Mal nem para uma lagartixa, nem para uma barata. É difícil, né? Mas olha, façam todo o bem que puder. Tanto é que Jesus enfatizou, quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é o bem, é a tônica da vida. Mal, não façam mal para ninguém. Quantas vezes a gente tem vontade de fazer o mal? Não façam. Lembrem desse momento. Bem sempre, mal nunca. Porque todo o bem que nós fizermos volta para nós. E todo o mal que nós fizermos volta para nós. O pessoal ainda não entendeu isso. Porque se soubesse, não faria mais mal para ninguém. Só o bem. E tem muita gente que faz o mal por N maneiras, sofrendo mais tarde a retaliação imposta pela própria lei. Finalizando, o último recadinho. Valorize o que você tem, até as adversidades. Tenha gratidão e não reclame. Porque tudo que vem para nós é para o nosso bem. Tudo. E a gente está sempre reclamando. Até as adversidades é para a gente aprender, crescer, melhorar com elas. É uma forma de reparar os erros do passado. É uma forma da gente aprender e fazer cada vez melhor na sequência da nossa vida. As adversidades sempre vêm por permissão divina, para a gente crescer, melhorar, progredir, lapidar a nossa alma. Não vamos lastimar. Ainda em cima disso tem misericórdia de Deus. Deus não está ainda aplicando a sua lei na íntegra. Tem misericórdia, por isso nós estamos sofrendo apenas 1% do que nós deveríamos sofrer, se Deus fosse aplicar regiamente a sua lei. Está no Evangelho de Jesus. Em se tratando do sofrimento, se assemelha a um homem que chamou o seu devedor e disse assim: se você acertar comigo hoje, a sua dívida fica acertada por 1%, pela centésima parte. Então nós estamos sofrendo só 1% e estamos reclamando, porque não sabemos o que nós fizemos lá atrás. Se soubéssemos, nós iríamos entender o que Jesus está falando aqui na cura dos 10 leprosos. Quando ele curou 10 leprosos, e só um voltou para agradecer. E Jesus fez questão: onde estão os 9? Ah, não sei. Só você voltou para agradecer? Sim. Só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: onde estão os demais? Será que Jesus queria que eles viessem? Olha, Senhor, muito obrigado. O Senhor foi maravilhoso. Que nada. Jesus quis dizer apenas que a gente tem que ser grato àquilo que nós recebemos de Deus. E nós recebemos muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais
do que a gente pode imaginar. Por isso a gente tem que ter sempre gratidão e nunca reclamar. Levantou de manhã, ao invés de dizer, hoje vai ser um dia daqueles, diga, meu Deus, muito obrigado por esse dia, pela oportunidade que eu tenho de fazer todo o trabalho que está à minha espera, para que eu possa dinamizar o progresso do meu espírito. Se levantar e estiver doente, ao invés de reclamar, olha, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me permite fazer uma consulta, tomar um remédio e melhorar logo o que for possível. Se está desempregado, Senhor, eu te agradeço a oportunidade de poder andar, falar, movimentar e ir atrás de um emprego que certamente virá. Mas não reclame, trabalhe, porque é trabalhando que nós vamos resolver os nossos problemas. E pensando assim, finalizando, vamos manter sempre o espírito de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, o pão que nos deste, a roupa que nos veste, a alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sob o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem escutar, deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas eu te agradeço também pela voz que educa, pela voz que admoesta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na fazia que não cantam nem de noite nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar? Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia o teu nome voltarão a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, a alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Obrigado pelos meus pés que me levam a marchar, erectos, firmes a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Quantos aleijados, trôpegos, mutilados, que vivem nessa expiação por ilusão de outra encarnação. Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a bailar, e em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me aconchegar, um abrigo para me confortar, direi ainda obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu te conheci, obrigado porque eu estou aqui, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muita paz.